Salve, salve, lindinho. Salve, salve, lindinha da Pro. Como é que estão vocês? Tudo na paz? Tudo na paz de Jesus? Esperamos que sim. Sejam bem-vindos aqui a este vídeo, onde a gente vai rodar aqui uma série de questões, na verdade 10 ao todo, sobre o capítulo 2B lá do Código Penal, onde estão assentados os crimes em licitações e contratos. Inclusive, tem uma playlist aqui no nosso canal de aulas teóricas sobre essa temática. Se você quiser ir lá, parar o vídeo aqui, ir lá, assistir essas aulas de teoria e depois voltar para cá para treinar, respondendo aqui as questões, tudo bem? Tranquilo, beleza? Ou se você já assistiu, ou se você já estudou a lei seca lá no Código Penal e está aqui agora para treinar, maravilha, maravilha, maravilha. Lembrando que o lema aqui da Pro da Banca é que a Pro da Banca é o reforço do seu esforço. Então, você já fez o esforço de estudar a teoria sobre esses crimes, sobre essas condutas. Em verdade, são 11 condutas criminosas dentro da temática das licitações e contratos. Se não me engano, começa lá no 337, artigo 337, acho que é o I de lá do Código Penal. Aliás, não vamos nem ficar no achismo, né? Vamos entrar aqui rapidinho no CP. Vamos entrar aqui rapidinho no CP e vamos tirar essa dúvida logo, né? Não é ao vivo, mas ao vivo a gente está entrando aqui. Né? Aqui rapidinho, gravando o vídeo, a gente já entra no Código Penal para correr lá no capítulo 2B. Vamos correr aqui rapidinho. Tem o artigo 337 normal e depois tem o artigo 337, os artigos 337 que vão aí organizar as condutas criminosas dentro da temática das licitações e contratos. Vamos lá. Eita, mas como é grande o nosso... Ok. Aqui, não começa no I, não, tá vendo? Tá vendo como foi bom a gente vir olhar? É a partir do 337E e vai até o 337O, mas o 337O, não, P, vai até o P. Vai até o P, mas o 337P, ele não traz uma conduta criminosa exatamente. Ele traz sim, quer ver? A gente já olha aqui também. 337P, ele vai falar sobre, digamos assim, ele vai explicitar aqui um procedimento acerca da aplicação da pena de multa, certo? As condutas criminosas estão descritas a partir do 337E até o 337O. A P vai falar sobre a pena de multa, inclusive lá nas nossas aulas de teoria, a gente até dividiu, a gente analisou esses artigos do Código Penal e a gente percebeu que tem artigos que vão resguardar a pessoa do licitante, tem artigos que vão resguardar o Instituto da Contratação Direta, e a gente chamou essas particularidades que a gente identificou lá de eixos temáticos. E aí a gente dividiu lá nossas aulas teóricas em cima desses eixos temáticos, separando para você quais artigos cuida da pessoa do licitante, quais artigos cuida do Instituto, cuidam do Instituto da Contratação Direta, para o seu entendimento ficar melhor e também para você aplicar isso também com mais destreza lá quando você estiver fazendo as questões, tudo bem? Deixando claro algo que eu falo lá nas nossas aulas teóricas, quero repetir aqui para você. A Pro não leciona a matéria de direito penal. Então, se você quiser complementar tanto lá a aula de teoria como essa aula de exercícios daqui, acessando um professor de direito penal, aqui no YouTube tem nomes maravilhosos aqui. Não quero nem citar nomes para não ser injusta. Tem
professores maravilhosos aqui, com didática maravilhosa, lecionando direito penal, você é totalmente livre para acessar o vídeo desses professores e complementar o seu conhecimento, principalmente se você estiver estudando para as carreiras policiais. Tranquilinho? Então, a partir do próximo slide, a gente já começa aqui o nosso trabalho. Tá bem, queridos? Beijo da prova. Começando os trabalhos, né? Iniciando aqui, questão de número 1. Algo que a gente não avisou aqui no slide da introdução, a gente vai trabalhar dentro do modelo certo ou errado, perfeito? Você pode até falar, esse modelo certo e errado, a gente vê lá em Quadrix, a gente vê lá na Sebrasp, mas eu vou fazer FCC, eu vou fazer VUNESP, eu vou fazer FGV. Não tem problema não, meu amado, sabe por quê? Porque mesmo que você vá fazer a sua prova lá dentro da metodologia das bancas que se utilizam de questões com múltipla escolha, de qualquer maneira você vai ter que fazer uma análise isolada das alternativas, certo? Então isso daqui, essa metodologia certo ou errado, te ajuda da mesma maneira, porque lá, como dissemos, você vai ter que isoladamente analisar as alternativas. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. A questão número 1, você está vendo aí no quadrinho do lado, a questão número 1 diz assim: no crime de frustração do caráter competitivo de licitação é cometido com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Para o vídeo aqui, responde e depois escuta o comentário, ou se você já respondeu e está assistindo direto, só a correção. Então, esta primeira questão que traz aqui uma afirmação sobre o crime de frustração do caráter competitivo de licitação, aqui está afirmando que ele é cometido com o intuito de obter para si ou para outrem, a vantagem decorrente da adjudicação do objeto do contrato. Da licitação. Isso é verdadeiro, essa afirmação é verdadeira e você confere, tira a prova dos 9 lá no artigo 337-F do Código Penal. Tranquilo, meus queridos? Então, vamos correr lá para a questão D. Questão número 2, lá no final do vídeo da questão número 1, eu falei vamos correr para a questão B, mas não é questão B, é questão número 2, que também você vê aí no quadro ao lado. E essa questão está dizendo assim, que no crime de omissão grave de dado ou de informação por projetista, a pena é aplicada em dobro se o crime é praticado com o fim de obter benefício direto ou indireto próprio ou de outrem. Respondeu? Beleza, tranquilo. Essa questão está certa, essa afirmativa é verdadeira e você vai encontrar lá no artigo 337-O, parágrafo 2º do Código Penal, direitinho o que essa afirmação aqui da questão está falando. Correto, beleza? E aí, vamos para a questão 3. Vai lá, responde a questão 3, depois põe o vídeo para rodar, para você ver se você acertou ou não. Tranquilo? Questão número 3, que você visualiza aí no quadro ao lado. Vamos ler. O que é que ela diz? Ela vai dizer assim: o crime de afastamento de licitante prevê a mesma pena para quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem indevida. Essa questão, meus queridos, ela é correta, é justamente o que nos afirma o parágrafo único do artigo 337-K. Tranquilo? E aí, até agora, acertando tudo. Se você não estiver acertando, não tem problema. É melhor você errar aqui do que errar na prova. Pode parecer óbvio ou lugar comum falar uma coisa dessa, mas é uma premissa verdadeira. É melhor você errar aqui no treino do que você errar lá no dia da prova, ok? Vamos para a questão 4.
Comentário da questão número 4, que você visualiza aí no nosso quadro. E ele diz que a questão 4 diz que admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei configura o crime de patrocínio de contratação indevida. Qual foi a sua resposta? Você respondeu o quê? Certo ou errado? Ai, tá tudo tão bonitinho, né? Pois é assim que vem no dia da prova. Bem bonitinho. Tá bonitinha, mas tem bala de quiabo aí, cuidado para não escorregar. Essa questão está errada e a gente confere lá no artigo 337, que na verdade aqui é algo que está agredindo o Instituto da Contratação Direta. E você vai correr lá pro seu Código Penal e vai olhar lá o 337 na verdade, essa conduta que está aqui descrita nessa questão número 4 é o crime lá do 337 que se chama contratação direta ilegal e não o crime de patrocínio de contratação indevida. Belezinha? Espero que você tenha acertado. E o crime de patrocínio de contratação indevida, ele é o crime que está lá no 337G, certo? Então, vamos para o comentário da questão 5. Questão número 5, essa questão ela aborda aqui, ela traz, em verdade, um pequeno estudo de caso para você identificar qual foi a conduta criminosa aqui praticada. Então, diz o enunciado: Odamei, servidora pública federal, encarregada de chefiar o financeiro do órgão no qual trabalha, ordenou o pagamento de determinada fatura, flagrantemente com preterição de sua ordem cronológica, com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Neste caso, Odamei praticou o crime de fraude em licitação ou contrato. Foi o crime de fraude ou licitação em contrato que ela praticou. Esse crime, inclusive, de fraude em licitação ou contrato é a conduta que está descrita lá no artigo 337L do Código Penal. Foi esse o crime, meu querido? E você aí do outro lado que respondeu que não, nosso aplauso, realmente aqui está errado. Ela cometeu a conduta que está lá no 337H, que é o crime de modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Lembrando que em cada questão você vai lá averiguar se a questão está certa ou errada, vai lá no artigo e averigua, compara o errado ou o certo com o que diz o enunciado do artigo, beleza? Você fazendo isso, você assimila o artigo, as particularidades do artigo na sua mente, e aí você não cai em pegadinha, você não escorrega na casca de banana, muito menos na baba do quiabo. Tá bom, meus lindos? Então vamos para o comentário da questão 6. Ok, questão 6 aí no seu quadrinho, no quadrinho do lado, onde você está visualizando. Essa questão 6 é um conhecimento, inclusive, de algo que a gente fala, que a gente até oferece um mnemônico. A gente oferece até um mnemônico lá na aula de teoria, aqui do canal. A gente oferece um mnemônico para você gravar em quais crimes, em quais condutas a pena de detenção é prevista. Nesse capítulo 2b aqui do Código Penal, todos os crimes eles são puníveis com a pena de reclusão, à exceção de dois. A exceção de dois deles, e é justamente esse conhecimento que essa questão traz aqui para testar se você assimilou isso. Quer ver? Diz assim: apenas os crimes de perturbação de processo licitatório e o crime de violação de sigilo em licitação são puníveis com a pena de detenção. E aí, o que é que você respondeu?
Se você assistiu a aula da PRO, você deve lembrar do mnemônico. E se você lembrou do mnemônico, você acertou a questão, porque ela realmente está correta. E os crimes que a gente fala aqui, que é o crime de perturbação de processo licitatório, crime de violação de sigilo em licitação, são as condutas criminosas descritas, respectivamente, nos artigos 337 e no 337J do Código Penal. Tá um atrás, como fala aqui na Bahia, um atrás do outro para não se perder. E o mnemônico que a gente ensina lá, a gente fala assim: na perturbação e na violação tem detenção. Ou a gente falou o contrário: na violação e na perturbação tem detenção. Tanto você assimilando de um jeito ou do outro, você vai lembrar aqui, ó, da literação, tá vendo? A similaridade entre os sons. Na violação e na perturbação tem detenção. Na violação e na perturbação tem detenção. São os únicos crimes puníveis com a pena de detenção dentro do capítulo que fala dos crimes em licitações e contratos, certo? Questão 7, agora. Questão número 7, o enunciado dela é meio grandinho, né? Mas, como a gente costuma falar, moleza a gente só encontra parafusando gelatina, né? No mundo dos concursos não tem moleza. E parafusando gelatina, como a gente costuma dizer, é onde a gente encontra a moleza. A questão 7, ela traz o seguinte enunciado: da compreensão, da descrição, da conduta que envolve os crimes de contratação direta ilegal e do patrocínio de contratação indevida e contratação inidônea, é possível se concluir que o legislador se preocupou em proteger a lisura da figura da contratação pública. Você percebeu isso? Como explicamos logo nos primeiros vídeos, a PRO não ensina direito penal, a PRO não leciona, somos advogadas legalmente inscritas junto aos quadros da OAB Bahia, mas nós não lecionamos direito penal. A gente construiu essa aula em cima da letra da lei. E fazendo aquela velha exegese que eu gosto muito de falar, quem é aluno da PRO, quem tem o costume de assistir os nossos vídeos, quando a gente ajuda vocês aqui com letra de lei, a gente gosta muito de usar esse termo, né? Exegese. Vamos fazer a análise da letra fria da lei. O que é que cada verbete, cada palavra escrito aqui nesse artigo está comunicando para nós? Então, você vai ver quem disse que essa questão está correta, acertou. Então, se você fizer a leitura dos artigos 337E, G e M, você vai perceber sim que o objeto lá, que o bem jurídico protegido é sim a lisura da figura da contratação pública. Tranquilinho? Meus amados, qualquer coisa, fala com a gente, tá bom? Vamos lá para a questão 8. Quase acabando, questão número 8. A questão número 8, ela diz assim no seu enunciado: no crime de fraude em licitação ou contrato, a entrega de uma mercadoria por outra é conduta atípica por expressa determinação legal. E aí, o que você respondeu? Certo? Errado? Não sei, mais ou menos. Prefiro não opinar. Está errado, meu querido. Não é conduta atípica, não. Existe lá, né, a doutrina do direito penal, que lá os gênios, doutrinadores do direito penal chamam de tipo misto alternativo. E aí, se você for lá no artigo 337L, inciso 3 do Código Penal, você vai ver que a entrega de uma mercadoria por outra também se configura o crime de fraude em licitação e contrato. Viu? Vamos para a questão 9.
Penúltima questão, questão número 9, diz assim o seu enunciado. O crime de impedimento indevido se verifica caso o agente obste, impeça ou dificulte injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais pertinentes. Porém, se a conduta do agente culminou em promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento do registro do inscrito, o ilícito é capitulado em parte diversa do Código Penal. Não travou, não. Demos um tempinho para você responder. Se você respondeu errado, acertou. Queridos, como falamos, esses estilos aqui, os estilos dos enunciados, estão em certo e errado. Nesse tipo de enunciado é bom a gente fazer aquilo que a gente fala aqui, dividir e conquistar. Aqui a estratégia do Júlio César, você divide e conquista. Aqui no caso, diz assim, o crime de impedimento indevido se verifica quando o agente obste, impeça ou dificulte injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais pertinentes. Beleza, até aí está correto. O erro começa quando o enunciado, na sua segunda parte, diz que se a conduta do agente culminou em promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento do registro do inscrito, que o ilícito é capitulado em parte diversa do Código Penal. Aí alguém pode se lembrar, de repente, do crime do 313-A, o crime de inserção de dado falso em sistema de informação. Alguém mais afoito vai se lembrar do crime do 313-A e dizer, é mesmo, tem esse crime mesmo, tem esse crime aqui do 313-A, e é mais ou menos isso que está aqui na questão, isso aqui está certo. Não, não está. Viu? O ato de promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento do registro também é conduta que está tipificada lá no 337-M como o crime de impedimento indevido. Se ocorrer também essa alteração, a exclusão ou a suspensão do registro do inscrito. Belezinha, queridos? Então vamos lá, tá acabando. Questão 10. 10ª e última questão, vamos lá. A 10ª questão diz que qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração a proposta ou a execução do contrato configura o crime de fraude em licitação ou contrato. E aí, sua resposta foi que isso aqui é certo, que é errado, que é verdadeiro, que é falso. Os dois, não sei, prefiro não opinar. E aí, quem respondeu que está correto? Verdade, verdade, verdade. Basta verificar o artigo 337-L, inciso 5, inclusive o último inciso, né, desse artigo aqui que nós citamos, é o último inciso, o inciso 5, que diz que é o fraude de licitação, que é o crime de fraude em licitação ou contrato. Qualquer meio fraudulento também configura a conduta criminosa, qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução contratual. Foi praticamente aqui cópia da transcrição do inciso 5 lá do artigo 337-L do nosso Código Penal. Tudo bem, amiguinhos? Tudo bem, queridos, lindos e lindas? Companheirinhos aí do outro lado, agradecemos quem nos assistiu até aqui. Por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Volta ao vídeo, responde tudo de novo. O que você sentiu que teve dificuldade até de se lembrar, algo assim, dá uma revisada, dá uma lidinha, pelo menos nos artigos que a gente faz menção aqui no gabarito das questões, tudo bem? Passa mais esse olho. Eu tô cansado, tô enjoado. Mas passa mais esse olho,
que essa passadinha de olho aqui vai ser o seu diferencial lá na hora da prova, na hora de acertar a questão. Tudo bem, queridos? Espero que vocês tenham gostado, espero principalmente que tenha ajudado vocês essa nossa carreira aqui de questões. Tudo bem? Qualquer coisa, fala com a gente. As formas de se comunicar conosco, além do espaço para comentários aqui do vídeo, tá tudo aí na descrição aqui embaixo do vídeo. Tudo bem, lindos e lindas da Pro? Então a gente deixa aquele abraço e até a próxima.